muito bem-vindos ao Conversas com Yoga. Eu hoje convidei o meu amigo Peter Littlejohn Cook, que é professor de Tantra, para uma conversa sobre o amor, sobre a conexão, sobre Tantra e sobre também o que vocês nos quiserem colocar de questões, porque a ideia é ser esta conversa ser mais participativa e aberta a todos. És muito bem-vindo, Peter. Não sei se tu te queres apresentar, eu conheço-te já há uns anos, mas apresenta-te tu. Bom, para não prolongar aqui muito, primeiro muito grato, João. Eu estou feliz por ter esse convite para falar convosco e estou aberto a responder o que surgir. Como a apresentação, posso dizer que acho que fiquei conhecido na área do Tantra como tendo uma abordagem diferente daquilo que é tipicamente associado ao Tantra. E o tema, então, e é hoje Dia dos Namorados, então é um reforço, de certa forma, da ideia de que o Tantra tem tudo a ver com a intimidade sexual, as relações. E normalmente a minha abordagem até vai muito mais para uma abordagem de meditação, de yoga, mas talvez para muitas pessoas o que acontece também é, depois de um despertar espiritual, mergulham dentro de uma prática espiritual, às vezes mudando radicalmente de estilo de vida em algumas coisas, e às vezes até de uma forma um pouco desenraizada, e depois procuram uma espiritualidade mais enraizada, e às vezes é aí que entra com muita utilidade a abordagem tântrica que faz ponte entre céu e terra. Então também, de certa forma, foi para mim o percurso de começar por talvez ir a um extremo de busca para uma espiritualidade transcendental e depois a sentir a importância de integração, de valorizar todos os aspectos da vida, de encarnar plenamente, encarnar a espiritualidade em vez de tentar fugir do plano físico para chegar ao espírito, à espiritualidade, como se fosse uma coisa separada daqui. E então, acho que para já só dizer isso como introdução, a não ser que queiram saber mais alguma coisa. É isso que eu sinto muito no teu trabalho, que tu não estás apenas focado na parte da sexualidade. Para ti o Tantra é como uma visão da vida, uma visão que nos permite da vida e da vida no dia a dia, não é? É uma espiritualidade muito na terra. Sim, sim, e ao mesmo tempo, eu diria abrangente, porque não é que fica apenas pela parte da terra, mas sim, é reintegrar essa parte do dia a dia mesmo, reintegrar, não deixar para trás, não fazer o que em inglês é chamado spiritual bypassing. Eu não sei se é um termo já equivalente em português. Fazer um bypass das coisas difíceis da nossa vida para tentarmos ser espirituais. Eu não sei se em português nós talvez é uma alienação espiritual, não é? É o que tu queres dizer é quando nós quando nós não queremos enfrentar nada aqui, então vamos ser espirituais e renegamos ou... E ignoramos a nossa sombra. Achamos, eu não vou pôr aqui minha atenção. Isso aqui não é positivo, então não vou pôr aqui atenção. Então é uma espécie de dissociação. É alienação, sim, dissociação. E há uma sabedoria em saber onde pôr a nossa atenção, não é? E procurar cultivar aquilo que queremos, mas sem deixar,
sem tentar deixar para trás uma parte que é nossa e que não desaparece por não estarmos a olhar para ela. Não achar que nós, ao não olhar para elementos da nossa vida, ela simplesmente deixa de existir. Então, é esse equilíbrio entre um cultivo intencional, consciente da nossa realidade, por assim dizer, mas com integração, com integridade. Essa palavra é forte e evoca mesmo isso. É uma espiritualidade que não vai apenas para aquilo que é confortável ou aquilo que podemos apontar lá para cima e dizer, isso é espiritual, então vou só pensar nisso, não é? Ou seja, se caso eu te entenda, o que estamos a falar é de, às vezes, não estamos apenas a focar-nos no positivo ou a focar-nos naquilo que tem altas vibrações ou naquilo que é agradável e é só amor ou só luz. Estamos a focar-nos na experiência total da vida, da existência. Sim, e até pode-se dizer que é para trazer essa luz e esse amor para todas as partes da vida. Para conseguirmos viver no amor, na luz, vamos dizer, não dá para ser de uma forma precipitada, de dizer, então, deixo de olhar para isso e só foco nisso. A maneira de vivermos ao máximo no amor é trazer esse amor para as partes dolorosas, as partes difíceis, as partes desafiantes. Para haver libertação e não ignorância. E quando tu dizes trazer amor, é também nós estarmos a trazer a nossa atenção, a consciência, é olhar lá para isso e depois o que é que nós fazemos? Qual é que é o trabalho dentro deste ponto de vista tântrico? Quando encontramos essas sombras, essa dor, as questões que temos que resolver, que nos causam desconforto e sofrimento, como é que vamos agir, como é que agimos? Eu posso partilhar o que é uma das bases, podia-se dizer filosóficas, mas acaba por influenciar toda a prática. E essa base filosófica é encarar toda a existência como divina. Então, já usei a palavra transcendental para distinguir um bocado o que pode passar a ser uma espiritualidade desconectada, em que só estamos a focar no que está para além do mundo, o mundano, para além do físico. E que, de certa forma, até a palavra espiritual evoca isso, não é? Temos a ideia de uma dicotomia entre matéria e espírito. Então, como é que podemos evitar isso? Não é? Estar a olhar para além do físico e o mundano na busca espiritual. Então, o Tantra resolve precisamente, dissolve essa dicotomia ao afirmar que, para além do divino transcendental, há a manifestação do poder divino na forma do universo, na forma de cada um de nós, na forma da energia criativa em manifestação. Isso não foi apenas um ato divino que criou o mundo, mas é o ato constante de manifestação. Este momento é essa manifestação. Todo momento é essa manifestação. Então não estamos apenas no resultado de um ato divino que aconteceu há muito tempo remoto, e Deus fica lá em cima a observar o desenrolar desse plano distante do espiritual. Em vez disso, nós estamos imersos no jogo espiritual ou na dança da energia criativa do divino. Estamos imersos sempre. E essa base, por assim dizer, filosófica, altera um bocado a nossa perspectiva, convida-nos a uma mudança de perspectiva. E o corpo passa a ser naturalmente visto como um templo. Ou podemos usar, para não usar um termo tão clichê, podemos dizer que é o nosso jardim, é a parte que nós temos que cultivar em vez de abandonar. Cuidar da energia que está presente na mente, nas emoções, no corpo. E a própria respiração, a nossa energia vital, passa a ser a ferramenta principal. Portanto, podia-se dizer que o Tantra é uma aprendizagem de como gerir a energia vital.
E, e, e essa energia vital é divina também. O que falamos aqui é de nós estamos imersos no mundo divino, se calhar em inglês é um play, não é? Lila. Sim, sim, é mesmo isso. A terminologia É complexa aqui de explicar, se calhar, mas desafio-te se calhar a elaborares um pouco mais sobre este conceito do mundo, como porque o termo de play em inglês sim, é muito sim, mais abrangente do que em português, portanto. sim, trouxeste aqui a palavra lila, quem tem familiaridade com yoga é capaz de ter familiaridade com esse termo, a ideia da divine play, o jogo divino, que pode ser também descrito como uma espécie de, como é que é em português? Hide and seek, jogo de... Um jogo das escondidas. Sim, então temos um véu que faz com que o divino aparenta não estar presente neste plano, não é? No plano dos sentidos. E é como se fosse um jogo de escondida, em que estamos a recuperar a clareza que nos permite ver as coisas como elas são e não apenas como aparentam ser. E isso é o desafio, é reconhecer, sentir, saborear o divino a cada momento. E referia a haver uma base filosófica que é o ensinamento, né, que predispõe-nos a poder reconhecer isso tudo como divino, explicando ou descrevendo que, e usando a terminologia típica do Tantra, o transcendental é o aspecto de Shiva, e o imanente, a energia criativa e que manifesta e que é a manifestação é Shakti. E aí é que já temos uma das divergências entre o Tantra mais moderno e o Tantra tradicional, porque no Tantra moderno fica mais pelo o homem é o Shiva, a mulher é Shakti, e as práticas têm a ver com o homem e a mulher se juntarem e fazerem práticas energéticas, sensuais, mas no plano cósmico, macrocósmico, é o transcendente que é Shiva, e toda a existência é Shakti. E Lila, essa palavra, essa ideia de ser um jogo, porque aqui também para contrastar, porque é tanta coisa que é Tantra que é igual a qualquer outra tradição espiritual, mesmo muita coisa que é idêntica, em termos da intenção de reunir ou de vir a uma intimidade com o divino, chegar a uma intimidade com o divino, recuperar essa intimidade. E isso é a busca espiritual, é a busca, vamos dizer, religiosa, se retirarmos o dogma que distingue uma religião e separa de outra. Então, o que destaca o Tantra? De que forma é diferente é que temos essa, em vez de sentir que o mundo encarnado é um obstáculo, que estar nos sentidos, no corpo, é um obstáculo e que há uma distância entre nós e o divino, e um percurso de talvez nos aperfeiçoar para eventualmente morrermos e irmos para o céu. Há um convite para neste momento, sempre neste momento, estarmos nessa intimidade com o divino. Isso até estava a pensar para quem esteja a ouvir assim falar de Tantra pela primeira vez, se calhar convém-nos explicar um pouco que o Tantra nasce por uma oposição a uma certa tendência ascética de ver o mundo inteiro como uma ilusão, como nada e como quase um purgatório, não é? Que estávamos aqui a viver, estamos aqui lá presos e temos que nos libertar. E o Tantra vai trazer essa visão que o mundo é divino, que isto aqui é uma manifestação do divino. Exatamente. É como se, enquanto que a maior parte das tradições dizem que
o divino criou a existência, criou nossas almas, criou o mundo espiritual e nós estamos separados no mundo material. A nossa... se levarmos a sério a ideia de que Deus é tudo, não é? Que se vamos mesmo qualquer tradição, não é? Deus é tudo, Deus permeia tudo. Nada existe fora de Deus. Então, logicamente, simplesmente logicamente, até podemos dizer matematicamente, torna-se evidente que estamos imersos no divino. Deus cria, para usar essa terminologia, Deus cria de si próprio, não é? Não retira uma coisa de fora, uma coisa não divina, para criar um mundo. É uma emanação de si próprio e somos essa emanação. Todo o mundo é essa emanação. E então a aparência de ausência do divino é esse jogo, é esse hide and seek, esse como é que foi? Brincar às escondidas. E que podemos chamar de lila, um jogo divino, porque a palavra mais pesada, mais séria utilizada na espiritualidade indiana é maya. Tudo é ilusão, tudo é maya. E ao usar quase o mesmo conceito e tirar esse peso, essa carga de é um grande problema, estamos rodeados por um grande problema que é a ilusão. É redefinir um bocado, reorientar a nossa atenção e também mudar um bocado o nosso ânimo, nossa relação anímica com o todo, ao considerar que é um jogo e não uma armadilha e um purgatório, como disseste. Sim, eu estava a pensar, não é uma desgraça que nos aconteceu, agora encarnamos e estamos aqui nesta realidade, que chatice. Mas isso agora ocorreu-me, era uma coisa à parte, me ocorreu, porque se calhar hoje em dia, até no yoga, ainda vivemos um pouco esta ideia, até na meditação, muito de um objetivo, muito de alcançar qualquer coisa. E nós, quando estávamos a conversar, tu falavas que nós, se calhar, já alcançámos, já cá estamos, não é? Não temos consciência, não temos consciência disso, que é uma visão um pouco diferente. É também essa a afirmação ou questionamento radical que o Tantra traz. Será que pode haver alguma condição, algum condicionamento, alguma condicionalidade para atingir o divino, para encontrar ou para sermos mais divinos? Será que é impossível haver condicionalidade? Porque toda a existência é composta do divino. E então existe a ideia de apenas haver uma espécie de véu, mas que até a palavra ignorância é interessante, porque significa literalmente estar a ignorar, não é? A palavra passa a ser usada como um insulto, mas literalmente significa que estamos a ignorar algo que já existe. Então, a ignorância acerca da nossa verdadeira natureza não é uma coisa no sentido de devemos sentir-nos estúpidos porque somos ignorantes, mas simplesmente é uma oportunidade de deixar de ignorar e de estarmos atentos, estarmos conscientes da realidade. Mas perguntaste o que é a metodologia, como é que se faz? E uma coisa que eu posso acrescentar para esclarecer é que o nosso estado fisiológico vai influenciar muito o nosso estado emocional e mental. Se nós estamos com tensão física de um dia de muito estresse, acaba por acumular nos vários planos, vamos dizer. Influencia nossas reações emocionais, ficamos com a mente muito preocupada. E então, e a meditação e muita espiritualidade tenta trabalhar no nível mental sem abordar esses níveis de tensão que acumulamos e que até podemos chamar de karma, que acumulamos. Condicionamento, se quisermos usar um termo mais moderno. Mas ao trabalhar a tensão, tal como o yoga
mais físico procura fazer. Trabalhamos a parte física de tensão. Ao libertar ali, criamos uma naturalidade em entrar num estado meditativo, em vez de ser algo que temos que tentar fazer. Ao criar a leveza a nível físico, cria-se uma disponibilidade para um estado meditativo. E esse trabalho físico-energético cria a base para que aquilo que eu estava a dizer, o mundo é divino, pode ser bonito e poético dizer isso, mas como é que se sente? Como é que se passa a sentir isso? Estamos frustrados, cansados, estamos a sofrer de estresse. E passa muito por um processo de libertação daquilo que estamos a carregar connosco. E libertamos-nos do que estamos a carregar, de que forma? Deixamos de dar esse peso, largamos totalmente, vemos de outra forma? Uma parte é uma mudança de perspectiva, mas o que eu estava a referir até, nesse caso, é mais como práticas de yoga, mais associadas hoje em dia com yoga, a parte física. Isso também pode-se ver como uma parte da tradição tântrica. A olhar para a história do Tantra, a história do yoga, vê-se vários textos que são comuns a ambas as tradições. Vê-se mestres do yoga ou mestres do Tantra que são fontes de linhagens que podem ser consideradas linhagens de yoga ou linhagens de Tantra. Há uma certa indistinguibilidade, se essa palavra existe. Sim, acho que sim. Não, agora não sei se existe, mas acho que nós percebemos. As duas coisas estão ligadas, não é? Não há assim um... Sim, há pontos em que se toca. discernir o que torna isso aqui yoga e não Tantra. Exatamente. Há várias... A história de ambas as tradições está tão interligada que não dá para distinguir entre as duas coisas em muitos aspectos da sua história. É mais nos tempos modernos que passou a haver uma separação tão radical no conceito do que é Tantra e o conceito do que é Yoga. Sim, portanto, a parte física, a tua pergunta, não é? Se era apenas uma questão de mudar de perspectiva, é também o trabalho físico, energético, de prana, que mexe no corpo, que mexe com a respiração. É todas essas facetas de um trabalho energético e físico. Sim, porque para as pessoas que não sabem, todo o aspecto dos chakras, das nadis, da kundalini, que se fala no yoga, vem do Tantra. É uma influência do Tantra no yoga, não é uma criação do yoga. É uma criação do Tantra que nesta ligação agora veio aparecer. Estava só aqui a ver estava aqui uma pergunta, se já nos vai começando a puxar para o nosso tema do amor como conexão. Se este trabalho tem que ser feito a dois, porque aqui eu acho que se passou muito esta ideia, se calhar no Ocidente ou em Portugal, que o Tantra é uma coisa que envolve sexo ou sexualidade e que envolve um homem e uma mulher, ou pelo menos envolve um casal. Mas não é assim. Exato. Então, a humanidade está fascinada pelo sexo. E depois, ainda sexo tântrico parece ser uma coisa mais... junta-se o erótico ao exótico e torna-se ainda mais fascinante. Mas, então, torna-se difícil ver o que mais que é o Tantra, para além desse tema da sexualidade, de um trabalho em casal. E há realmente... há linhagens que enfatizam mais algumas práticas em casal. E há linhagens que nem sequer incluem práticas em casal. Há linhagens que são mais de celibato, que são ainda mais indistinguíveis de uma linha de yoga mais convencional. Portanto, não é necessário ter uma parceira ou um parceiro para fazer uma prática de Tantra. Existem alguns rituais que são concebidos para uma prática a dois. E até esses rituais, eu digo, foram concebidos para, na realidade, há interpretações que esses rituais são simbolicamente um ato sexual. Simbolicamente. No sentido de que nós temos a energia masculina e feminina
dentro de nós, temos a polaridade energética que precisa unir-se, precisa estar em harmonia, e esse trabalho energético de equilíbrio, de harmonia, é um trabalho que cada um pode fazer. A ideia de que temos que ter um parceiro ou uma parceira para poder iniciar uma prática de Tantra é uma pena que há esse entrave, porque é uma prática que é constante, não tem a ver com estar na cama com um parceiro ou parceira, é uma prática no momento, em um momento qualquer, no dia a dia. É um princípio de equilíbrio, então, tal como disseste, João, é uma espécie de maneira de relacionar com a vida. Agora voltando um pouco atrás, estava aqui uma pergunta que se calhar que me chamou a atenção, que foi tu estavas a usar muito aqui a ideia do divino, e a pergunta vinha no sentido se não é possível perspectivar do Tantra sem essa concepção divina, ou usar outra palavra. Se calhar nós o divino também pode nos soar religioso, não sei. Sim, sim, eu compreendo. Nós vivemos um bocado as consequências, temos culturalmente um trauma da história da religião. A religião portou-se mal em muitos aspectos, e então a palavra Deus pode ter uma carga que desconfortável, pode haver algum desconforto que surge com a palavra divino, Deus. Se entendemos o estado de conexão e de paz e de alinhamento, uma sensação de estar alinhados com a vida, essa sensação de não separação com o resto da totalidade da existência, chamemos o universo, não queremos chamar uma manifestação divina, o universo, a totalidade. Podemos usar também a palavra fonte, se quisermos, ou consciência, com C maiúscula. Não importa tanto a concepção, uma representação do divino ou nome, porque também no Tantra existe a simbologia, Shiva, Shakti, podemos considerar que são divindades, mas também podemos considerar como representações simbólicas da totalidade. Portanto, não é preciso adotar uma religiosidade no sentido convencional, não é preciso tornar-se hindu e adotar então elementos do panteão hindu, não é preciso, mas essa questão é importante, e eu até digo para as pessoas, os grupos com que eu trabalho, eu sinto que curar um pouco a nossa relação com a história da religião faz parte, para podermos estar a falar à vontade acerca do divino, sem sentir que é sempre... é como se criasse uma certa alerta em nós. Quando alguém fala do divino, talvez associemos logo, a pessoa está a querer indoutrinar-nos com algum tipo de alguma doutrina religiosa. E então, para mim, são palavras que expressam uma conexão com o todo, a paz de espírito, de sentirmos conectados e sentirmos plenos. A ideia de autorrealização individual, eu acho que também liga-se aqui à ideia de ligar ao divino. A fonte também podemos usar, mas sim, então é flexível, mas é difícil retirar de forma total o plano do sagrado, e o que eu quero dizer com isso também não tem a ver com tipo uma ideia supersticiosa do que é sagrado, o que não é, o que é divino, o que não é. É mesmo o contrário, na realidade, é recuperar uma perspectiva tão abrangente do que é o divino, que acaba por, de repente, não há nada que não seja. E então a palavra até eventualmente pode ser descartada. Já não se está a falar de uma coisa que se procura, uma coisa que precisa ser distinguida, porque é simplesmente uma qualidade de ser, de saborear a vida.
Sim, é isso, porque nós se calhar temos muito esta ideia que o divino é algo que está fora, e no Tantra isto é divino, não é? Isto e tudo. Então, é o transcendental também, mas Também é é também divino. esse momento. Não nega que haja também alguma coisa que transcende esse momento. Que haja estados expandidos de consciência. Abrange isso também, mas não dá toda a importância a o que está fora desse momento, no transcendental. Abrange esse momento, abrindo esse momento como se fosse um portal para o infinito. Ao mergulharmos com o coração aberto neste momento, é que descobrimos as dimensões mais profundas deste momento da realidade. Voltando ao título da nossa conversa, que já se começou a falar da conexão, e pegando esta imagem do Dia dos Namorados, que também é o amor, nós estávamos a falar, quando começámos a falar, vem-nos esta imagem do amor como conexão entre dois seres, se calhar entre homem e mulher, ou, ou entre nós e a natureza, ou entre nós e o todo, ou será uma Sim. reconexão, não sei. Antes de abandonar o tema da religião e ir até um pouco mais fundo e fazendo a ponte com essa questão, talvez uma das coisas que nos pesa na nossa memória da religião é a ideia de que houve um ato de pecado que definiu toda a humanidade. Nascemos no pecado, não é? Segundo essa história. É uma história tão pesada. Mas muitas culturas têm uma versão da ideia de que houve um tempo ou um estado de espírito em que nós estávamos em harmonia com tudo. Em harmonia com tudo. E perdemos essa conexão. Essa harmonia e essa conexão. E então, como é que se estabelece uma conexão, reconectar? E religião significa isso, religar. Religar a fonte da palavra. Então, o conectar, talvez é mais fácil começar por o que é que nos separa. O que é que nos aparenta separar, pelo menos. O que é que nos separa? E quando nós estamos com alguma ansiedade, nós tornamos-nos mais defensivos, mais territoriais. Nós fechamos-nos, nós criamos uma espécie de armadura física, energética, mental. Temos maneiras de nos separarmos quando surge ansiedade, medo, quando sentimos inseguros. São várias maneiras diferentes de apontar para a mesma coisa. Quando sentimos algum nível de insegurança, que passamos a querer, de certa forma, nos separar para sentirmos que estamos num território seguro. E isso transpõe-se a nível ideológico também. Ficamos defensivos a nível de nossas ideias. Quando nós sentimos-nos tranquilos, quando sentimos-nos em paz, quando sentimos-nos seguros, a conexão surge naturalmente. Sentimos conexão, sentimos uma empatia, uma capacidade de confiar, de abrir-nos, de estar ao serviço dos outros, que surge naturalmente com o estabelecer de tranquilidade em nós. Então, a conexão que é, de certa forma, uma das qualidades mais evidentes do amor, porque a palavra amor é muito usada para tanta coisa, mas em todas as maneiras que é utilizada tem a ver com conexão com algo. Então, a maneira de conseguir estabelecer conexão sempre tem que partir por uma capacidade de nos abrir, uma capacidade de largar um pouco as nossas defesas. Então, passa por ou confiar cegamente, que acaba por também criar uma espécie de pressão no outro. O outro tem que conformar as nossas necessidades para conseguirmos manter aquela confiança, ou simplesmente nós estamos tão tranquilos e tão em paz, tão seguros, que até pode dizer que aí é que nasce o amor incondicional. Porque a nossa paz de espírito não está a depender do outro, não está a depender do que o outro faz ou não faz. É algo que
tem a ver com a nossa relação com a vida, não com outros. Nossa autoimagem não está a depender do que o outro reflete ou não reflete para nós. E então isso capacita-nos, esse enraizamento, essa relação, eu diria, saudável com a vida, capacita-nos a uma conexão, não apenas no contexto íntimo, de relacionamento íntimo, romântico, mas a relação com a vida. Aqui uma questão que estava a surgir é se o amor é essa consciência de que não somos separados de Deus. Será o amor... falta aqui uma palavra. Bom, o amor é essa consciência de que não somos separados de Deus. Isto é uma pergunta. Em parte eu diria que sim. Eu diria que essa consciência, essa constatação que pode surgir, por exemplo, num momento espontâneo, uma espécie de despertar espiritual, um momento de comunhão profunda com o todo, pode surgir essa constatação que não há separação. E entra ali paz profunda nesse reconhecimento. E talvez pode-se dizer que primeiro vem essa paz. E essa paz traz essa segurança. E nessa segurança o amor é sustentável ali. Não é sustentável esse amor quando há a insegurança e essa constatação da não separação com o todo, ou o divino. Essa constatação da não separação cria as condições que possibilitam esse amor, por causa da paz que se instala. Mas nós agora, quando já estávamos a falar sobre as relações entre as pessoas, uma ideia, isto que eu vou sentindo, vou conversando, vou lendo, é que, pelo menos até no Facebook, Instagram, nas redes sociais, sinto que hoje em dia há muito uma imagem, que eu acho que até se torna numa pressão de temos que estar bem sozinhos, estar inteiros, estar curados, amar-nos imensamente a nós, e só depois, às vezes até magicamente, vai aparecer o outro que a alma gêmea. E o que eu observo da vida é que não é assim. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, conhecemos pessoas que são imperfeitas, temos relações que são imperfeitas porque ainda não somos perfeitos. É mesmo assim. Como é que o Tantra, como é que tu vês isto, com esta conexão, com este amor, com um crescimento ou amadurecimento pessoal até? Uma das características do Tantra é capacita-nos a ir ao encontro daquilo que podemos chamar a sombra. E a ideia de que temos que trabalhar-nos até nos aperfeiçoar para podermos estar com outra pessoa, que a outra pessoa, como disseste, magicamente aparece quando nos aperfeiçoarmos, o que pode estar implícito, onde isso pode nos levar, é uma espécie também de obsessão com autoanálise, de achar que se nós estivermos constantemente em um processo que consideramos espiritual, mas que é uma obsessão acerca de tudo que fazemos, a maneira que fazemos, e de repente tudo torna-se um teste também. Estou a fazer bem, não estou a fazer bem? E então cria-se uma pressão em vez de uma libertação. Portanto, há uma verdade dentro dessa ideia de que há um trabalho interior a ser feito que nos capacita a estarmos disponíveis para outros, para reconhecer amor, para que conseguimos partilhar amor, para o amor tornar-se sustentável. Há um trabalho interior a ser feito, mas também como é que conseguimos fazer um trabalho profundo, interior, sem dinâmica de relação com outros. Dito de outra forma, e voltando aqui até, fazendo a ponte entre a história do Tantra, que havia asceticismo, havia a abordagem de monges, de yogis que iam à floresta, às cavernas, para passar o resto dos seus tempos, a tentar abstrair, a serem mais espirituais, até pode-se dizer,
abstração total da relação humana. E há algo que a relação, os desafios da relação nos permite conseguimos ver partes de nós que são as partes que precisam algum trabalho ou algum amor, até pode-se dizer. Precisam talvez de perdão, de paciência, partes de nós que precisam de carinho para transformarem, para se libertarem. E se nós estamos só a tentar fazer um trabalho pessoal, podemos não ter os estímulos necessários para revelar essas partes. Então, para a maior parte das pessoas, é na dinâmica de relação que vão estar a desenvolver, que vão estar no desafio. Não quer dizer que seja fácil, seja fazer um trabalho sozinho ou em casal, em relação, mas também o que pode-se dizer é que há ritmos, há momentos em que é importante estarmos numa espécie de autorreflexão e de uma espécie de retiro interior. Temos pausas do barulho da relação para recuperar alguma clareza. E há momentos em que temos que estar em relação para podermos descobrir e praticar o amar, praticar o estar em empatia com o outro. E para muitas pessoas não são os modelos que eram antigamente. Um casamento ia para a vida. Hoje em dia é como se muitas pessoas estão a praticar o relacionar. Não é? Estão numa relação, praticam, não dá certo, depois vão para outra relação. E é muita prática. Mas isso é um dos grandes desafios e que, voltando àquela questão, o Tantra convida-nos a ir à sombra. E isso pode permitir, em vez de... vem uma expressão em inglês, que é jump ship, quando as coisas estão muito más, pulamos fora do barco. Sim. Às vezes as relações são um pouco assim, chega a um ponto de, olha, já não quero trabalhar mais isso. O Tantra pode ajudar-nos a encontrar recursos para os grandes desafios que sempre têm alguma coisa a ver com medo, alguma coisa a ver com insegurança. E não quer dizer, não estou aqui a pregar que uma pessoa devia sempre estar numa relação em que se encontra para o resto da sua vida, que isso é maneira corajosa ou íntegra de fazer as coisas, mas que há um equilíbrio entre a liberdade de, pronto, já desisto desse porque isso não está confortável. Há um equilíbrio entre essa liberdade que a cultura de hoje em dia nos permite, muito comparado com antigamente, e o estar preso numa relação sem discernimento, sem saber cuidar de nós, sem saber se nós conseguimos viver de forma autêntica ali. Sim, porque também, se calhar, hoje em dia vivemos relações muito idealizadas e projetamos muita coisa no nosso parceiro ou parceira. E, portanto, é preciso encontrar esse equilíbrio que tu dizes entre o saltar do barco fora ou continuar a trabalhar. Mas aqui agora até me ocorreu, se calhar, o Tantra não é uma terapia de casais. mas pode revelar pode ser um espelho do outro, não é? Ele aceita esta parte de espelho, de vermos o outro, de nos... Sim, há recursos que nós podemos encontrar pela prática do Tantra, pela imersão no Tantra, que têm seus efeitos nas relações. São efeitos secundários, podia-se dizer. O Tantra não é uma terapia de casal, mas o Tantra pode transformar as nossas relações. Não é o objetivo, é um efeito secundário. Mas pode ser bastante poderoso porque altera a nossa... Tantos dos desafios em casal têm a ver com passarmos a uma dinâmica de sermos defensivos, agressivos, como é que se diz em português? Passive-aggressive. Assim, dinâmicas de
ressentimento, tanta coisa que surge. E se temos recursos para encontrar nossa paz de espírito dentro dos desafios, podemos fazer aquela transformação tão importante quando há conflito, que é deixar de estar numa luta de poder e poder ver o que está a levar o outro a agir de forma que está, qual é a causa do sofrimento do outro. Quando nós estamos muito inseguros, nós não queremos saber o que é a causa do sofrimento do outro, queremos sermos nós a sermos reconhecidos como nós temos razão e a nossa opinião é que importa. Mas quando conseguimos recuperar alguma paz de espírito, conseguimos voltar a ter alguma curiosidade e empatia e aliás, condições para curar os conflitos. Não temos aquela necessidade de estar sempre certos e de ter sempre razão. Acho que... O que era, tu falaste há pouco, o amor sustentável. O que é o amor sustentável? Assim, ficou-me aqui a... Fazendo aqui também a ponte com outra coisa que tu levantaste, de haver, às vezes, uma tentativa de ter uma espiritualidade... Aliás, falamos os dois disso, de que a espiritualidade pode ser um bocado dissociativa ou pode ser integrativa. E, se for dissociativa, há uma certa insustentabilidade associada ao amor, porque é uma constante pressão para estarmos em paz. Há condicionantes para estarmos em paz. E eu tenho que ignorar isso, não olhar para ali, e se eu estou a fazer isso, estou a sentir isso, e esse é o ambiente que me rodeia, então estou bem. Isso não é num estado de amor ou de paz sustentável. Então esse trabalho de libertação e de certa forma ir ao encontro de alguma forma com o divino, o sagrado, o todo, se quisermos evitar aqui a palavra divino, podemos chamar de uma expansão de consciência que permite um reconhecer da nossa essência. Ao haver essa paz que vem com esse reconhecimento, esse saborear de uma paz de espírito, cria-se ali as condições para um amor sustentável. E aqui até estou a falar fora do contexto específico de uma relação a dois. Mas transpõe-se na relação a dois, transpõe-se na relação com os nossos pais, com os nossos filhos, transpõe-se nas relações, porque não vamos sentir-nos tão sobrecarregados, porque não estamos sempre a ser territoriais, a tentar defender certezas, e conseguimos passar também, é uma recuperação de inocência, também pode-se descrever assim, nós estamos a conseguir deixar de ter que ter tantas certezas e começar a ter curiosidade de novo, tal como tínhamos quando éramos crianças. Conseguir ir descobrindo o mundo, a vida, momento a momento, porque não estamos a agarrar as certezas, que também podemos chamar de preconceitos. Todas as ideias concebidas e que estamos a agarrar. Sim. Fiquei aqui a pensar, e devo fazer aqui uma salvaguarda, porque nós estamos a falar de casais, homem e mulher, mas todos pode ser casais. É indiferente. É indiferente, é isso mesmo. É só uma questão aqui, às vezes, de simplicidade e de hábito na linguagem. Eu estava a pensar na atualidade, com toda esta procura de desenvolvimento pessoal do Tantra, em que, pelo menos pelo que eu vejo nas estatísticas, são sempre mais mulheres à procura nesta busca. Como é que estão a ficar os homens? Como é que as mulheres estão a começar a olhar para os homens agora? Eu diria que ainda continua a haver uma proporção mais alta de mulheres que eu vejo a procurar o Tantra.
como via espiritual, como via de autodesenvolvimento, de libertação, de terapia também, porque há essa característica, de certa forma, pelo menos, como eu disse, como efeito secundário. Mas há cada vez mais também homens a sentir essa necessidade de fazer um trabalho profundo. E não é tão grande a disparidade entre os homens e as mulheres à procura. Depende um pouco também da abordagem. Quando se fala em Tantra no sentido mais comum hoje em dia, de uma coisa mais sexualizada, talvez também haja ali menos disparidade. Quando é uma coisa mais ligada a um trabalho de autoconhecimento, de dedicação ao processo terapêutico de libertação, acho que ainda são mais as mulheres a se dedicarem, a sentirem essa necessidade. Não sei se na realidade é apenas que sentem mais necessidade, mas talvez tenham mais facilidade em tomar aquele passo e dedicarem-se. Pode ser que culturalmente ainda seja mais difícil para o homem assumir essa postura de dedicar-se ao trabalho interior. Mas eu acho que é cada vez menos difícil. E achas que os homens, desculpa interromper-te, achas que os homens já estão mais vulneráveis? Porque no trabalho interior nós vamos ter que nos expor, não é? Eu acho que sim. Eu acho que há muito menos a necessidade de sermos machos num sentido muito de estereótipo, de termos que ser sempre fortes, temos que ser isso ou aquilo. Eu acho que há mais uma dissolução um bocado desses estereótipos, que é o que também permite essa naturalidade em procurar um caminho espiritual sem sentir que está a ser menos homem por causa disso. Há muito mais naturalidade e não ter que pensar duas vezes, simplesmente seguir em frente quando se sente esse chamamento. Acho que sim, é cada vez mais fácil. Mas também são ambientes culturais que facilitam ou que dificultam. Eu, desde já há muito tempo, a maior parte das pessoas, assim, digamos assim, numa rede de amigos, rede social com quem eu interajo, principalmente, são terapeutas, são instrutores na área da espiritualidade, das terapias, coaches, portanto, são pessoas, é uma cultura, por assim dizer, uma cultura que também apoia que apoia que cria essa facilidade numa dedicação, numa abertura, uma vulnerabilidade. E há ainda no mundo muitas culturas, e quando digo cultura não estou a falar de países, mas também de subculturas, não é? De grupos sociais em que ainda é exatamente como era antigamente, em que ainda estão muito nos padrões de o que é suposto ser ou não ser, se somos homens, ou o que é suposto ser se és mulher. Ainda há essa pressão para muitos. Sim, essa pressão não é assim tão, essa mudança não é assim tão rápida, se calhar. Isso já é uma mudança grande até da própria sociedade. Mas estava a pensar numa pergunta, se calhar uma ideia mais polémica, só para começarmos assim. João, desculpa interromper, mas a tua voz ficou mais baixinha para mim. Eu não sei se também desculpa, as outras pessoas que estão a ouvir. Foi aqui, tenho que falar mais alto. Espera aí, dá-me um segundo. Se calhar está melhor agora. Está melhor, sim. Foi aqui, ok. Ajeitado o microfone. Eu estava aqui, depois na nossa conversa, tive aqui um pensamento que é, se nós entrarmos no Tantra, digamos, pela parte mais ligada às práticas de casal, às práticas da sexualidade, da intimidade, da sensualidade, do toque consciente, de tudo isso, se só ficarmos aí, também
não, não sei se posso dizer que não vamos muito longe, mas ficamos só numa parte, não é? Vamos ter que trabalhar mais sobre nós para, para chegarmos mais longe, não é? Porque senão é, digamos, é uma terapia de casal com base no Tantra. Não, não, não querendo criticar a terapia de casal de modo nenhum, mas eu estou a pensar, ok, estou muito tenso com a minha companheira, agora vamos aqui dançar, tocamos-nos, sentimos, há aqui uma conexão maior, mas depois não pode ou não deve acabar ali, não é? Eu acho que há muitas facetas do Tantra e até também muitas facetas do Tantra moderno. E sem estar a menosprezar qualquer dessas facetas, eu acho que, para mim, é importante ajudar as pessoas a perceberem a multidimensionalidade ou as camadas que estão disponíveis no Tantra. E há uma analogia que me veio acerca disso. Imagina assim uma analogia um pouco bizarra talvez, mas foi isso que me surgiu uns tempos atrás. Imagina num futuro remoto em que, por alguma razão, deixaram de entender o que é um carro. Uma coisa pós-apocalíptica, se for preciso, para tentar imaginar. Mas como é que isso... Então, uma pessoa descobre um carro e o rádio funciona. E talvez o carro até funciona também, mas a pessoa não sabe ligar o carro, não sabe o que o carro faz. Então fica ali super feliz, primeiro porque, uau, é tão confortável essa cadeira, nunca senti uma cadeira tão confortável. Então, primeiro, está fascinado com o assento no carro, não é? E depois o rádio, mas não chega a ligar o motor e pôr o carro em andamento. E então, o que eu vejo é um pouco isso como analogia, que há coisas que são maravilhosas em facetas do Tantra, mas que há tanta coisa, tanto que se pode fazer ainda mais. E então, de certa forma, é uma das minhas missões é essa, é estar a lembrar as pessoas acerca da multidimensionalidade do Tantra, o quão se pode ir profundo no processo, na tradição, nos ensinamentos, nas práticas. Obrigado, Peter. Estava aqui uma pergunta que eu acho que tu não dás aulas de yoga tântrico. Não. Que é o que se pode esperar de uma aula de yoga tântrica. Eu se calhar coloco a pergunta também o que se pode estar à espera de uma aula tua, ou de um curso teu, ou de um workshop teu, se quiseres falar. Sim. Muitas das pessoas que são, muitos dos meus alunos são praticantes de yoga, até professores de yoga. Então, eu não faço muitas aulas nesse momento desse género. Eu estou a trabalhar mais online e o aspecto do yoga tântrico com que eu estou a trabalhar é mais a parte da respiração, meditação, respiração, essas facetas, não tanto a parte física, que é muitas vezes o que as pessoas querem dizer quando falam em yoga hoje em dia. Estão a falar da componente física de asanas. Então, o meu trabalho não está a focar nisso nesse momento, mas o que se pode esperar de uma abordagem tântrica a essa dimensão, se é isso que a pessoa que fez a pergunta está a querer saber, é, por exemplo, em vez de estar a idealizar uma postura e pensar, se eu fizer da maneira que aquela pessoa ali está a fazer, ou da maneira que o professor está a fazer, aí é que estou a fazer yoga. Se eu conseguir copiar aquela postura, em vez de estar a idealizar, projetar uma coisa e a tentar, de certa forma, forçar o corpo a lá chegar, uma abordagem tântrica, e eu não digo que os professores de yoga não têm isso, porque, como eu disse, não são coisas totalmente distintas. Então, eu diria que um bom professor de yoga até naturalmente está a trabalhar de uma forma que tem muitos dos aspectos tântricos. Em muitos aspectos são simplesmente bom senso, não são uma coisa super esotérica necessariamente, são coisas de sensibilidade. Então, uma pessoa, por exemplo, iria estar atento ao que está a surgir em si, quando está
a fazer uma asana, uma sequência de asanas, está a sentir o ponto de resistência e está a usar a sua respiração, a sua atenção para ir a em inglês diz threshold, o limiar, digamos, do conforto e desconforto, e trazer ali consciência e aprofundar e abrir-se através dessa consciência que tem uma qualidade de carinho e de paciência, e não de estar a tentar forçar para fazer o que o outro está a fazer. Então, assim, há muita coisa que eu poderia dizer acerca do que faz parte de uma abordagem, o que é o yoga tântrico, mas em termos de qualidade de abordagem, diria que tem a ver com essa sensibilidade ao corpo como uma experiência subjetiva e energética, e não apenas como postura. Se calhar é um pouco. Estamos aqui um pouco a desfazer aquele mito do yoga tântrico, de repente estamos todos a tocar-nos nos chakras, ou sentados ao colo uns dos outros, ou a visualizar divindades e imagens muito complexas, e cores e sons, e uma coisa muito, muito estranha, não? Muito estranha, uma coisa assim muito. Isto parece que se calhar há uma imagem muito folclórica, não é? Do que são as práticas, do que é o Tantra. Mas tem que se dizer que o Tantra é multifacetado. Há tantas linhas de Tantra, há tantos séculos de prática, de ensinamento, que há muita coisa que o Tantra engloba. É até sempre um pouco enganoso dizer o Tantra é isso ou aquilo, porque há tantas versões, tantas maneiras, tantas abordagens. Então, eu aqui estou a falar mais da minha abordagem, do meu entendimento, mas há mesmo muita... Aliás, até só ao olhar para o facto de que há um Tantra mais associado à cultura indiana, com a influência do yoga indiano, e depois há um Tantra budista, há um Tantra associado aos ensinamentos budistas, que também tem influência do yoga. Mas só olhando para essas duas culturas tântricas, que são também, cada uma é complexa e muito diversificada, mas há ali muita diferença. Aquilo que acabaste de dizer acerca de visualizar divindades, é muito rico essa prática na abordagem budista. O entoar mantras é muito utilizado em qualquer dos dois. O Tantra até, em alguns sítios, era conhecido como Mantrayana, o caminho do mantra. O mantra era tão importante no Tantra. Portanto, há mesmo muitas abordagens e muitas práticas que podemos utilizar. E por isso também que o Tantra pode se aplicar a qualquer momento, porque não é apenas uma prática de casal, uma prática de energia sexual, uma prática para fazer no tapete de yoga. Há tantas facetas, precisamente porque em qualquer momento há uma prática adequada. Se sentimos que precisamos reconectar, se sentimos que precisamos libertar alguma coisa, há algo para cada momento. É uma prática que vai, digamos, vai além do tapete, não é como não é? O yoga também vai além do tapete, mas às vezes a nossa imagem do yoga é: vou ali à minha aula semanal, vou ao tapete fazer yoga. E aqui estamos a falar de uma prática que se vive no dia a dia. Sim. Yeah. Como é que tu vives isto no dia a dia? Como é que é o teu dia a dia? Existe um dia a dia tântrico? Tu vives não sei se pode ser posto assim. Sim. Se o dia começar bem, há tempo para saborear tudo. Eu não tenho, olhando assim para a minha vida, meu percurso, eu não diria que foi muito cheio de disciplina rigorosa. E então eu procuro também trazer maneiras de
de integrar o Tantra, que não baseiam-se em esforço, no sentido de ter que de quase lutar para conseguir fazer as práticas, lutar para conseguir fazer a meditação. É tudo muito suave, simples, gracioso, e então é um relembrar, é um abrir, mas passa muito por a conexão com a terra, com o corpo, com a terra, com a energia vital que é a natureza, a inteligência da natureza, que também permeia o corpo, cada célula. Então é um escutar da inteligência que rege a vida, de certa forma. Uma inteligência maior do que a da mente analítica. É um mudar é um ir, em vez de estar a ter a mente como piloto, como gerente da vida, é ouvir o que a vida está a revelar nesse momento. De que forma, e criar também leveza e espaço para poder estar nessa dança com a vida. Há uma prática específica que eu utilizo, que eu desenvolvi, que eu utilizo, que eu partilho com os meus alunos e que eu posso disponibilizar para quem quiser aceder. Tenho no meu site, dá para ir fazer download. É uma prática de 10 minutos e que é para enraizamento, centramento no coração e precisamente para aquilo que eu estava a dizer, criar as condições para a sustentabilidade do amor, da paz. Então é muito essa base da minha prática, nem sempre no sentido formal de passar 10 minutos a fazê-lo, mas é um relembrar, é um alinhar-me com essa prática e passa muito pela respiração, passa muito por reparar quando há tensão e criar condições para a libertação. E o primeiro escape, vamos dizer, é usar a respiração para libertar, para reparar quando há tensão a se instalar e poder desimpedir e descomprimir através da fluidez na respiração. E também eu leio os ensinamentos dos mestres iluminados, dos santos, dos que saborearam essa paz de espírito e cujas palavras evocam e transmitem e nutrem a alma. Portanto, às vezes essa refeição que nutre a alma é uma componente importante. E no yoga também há essa parte de ler os textos sagrados, de estudar, por assim dizer, os ensinamentos. Então isso também é uma das maneiras em que nutro-me para estar em paz. E uma das partes mais importantes para mim é estar a trabalhar com outras pessoas. As aulas que eu dou, os grupos que eu oriento, as pessoas com que trabalho individualmente, é uma maneira em que eu entro em alinhamento profundo, é nessa escuta, impor-me ao serviço do outro, talvez o meu sadhana principal é essa escuta do outro, que puxa-me para um alinhamento divino, ou alinhamento com uma sabedoria que vai para além da minha mente. Obrigado. Apareceram aqui mais duas perguntas, já agora um esclarecimento. Para quem queira saber mais sobre o trabalho do Peter, está no topo desta publicação, já está o site do Peter, é só clicar, porque vai lá estar a meditação que ele falou e está também o próximo curso que ele vai começar. Está aqui no topo, depois da conversa é só lá ir, e está o tantamentoring.com. Aliás, vai haver um em português que não está ainda publicitado no site. Então começa, diz... se não me engano, dia 11 de março. Mas quem quiser saber mais pode... Eu tenho formulários no site em que podem deixar informações
e depois eu entro em contacto e partilho as informações. Mas também para acrescentar em relação ao que é a minha prática, mantra Sim. também faz parte, e não necessariamente mantra entoado, mas há mantras que são para ligar algumas das linhagens com que eu estudei, de qual eu recebi ensinamentos. Há mantras para abertura de consciência e às vezes também são práticas com que eu acordo e vou para a cama e uma espécie de limpeza, tal como limpamos o corpo físico, também há essa limpeza da mente que os mantras proporcionam. Isto, se calhar, para quem estava aqui, mais uma pergunta: se a propósito de limpeza, se no Tantra também havia os kriyas, ou as limpezas do yoga. Se calhar aqui, tu podes esclarecer até melhor do que eu, há muitas técnicas do yoga que são iguais às do Tantra. São, se calhar, feitas num contexto, com uma visão diferente do universo, ou do que é o divino ou do sagrado. É uma pergunta interessante. Porque estava a dizer há pouco que o yoga e o tantra, em muitos aspectos, são indistinguíveis. Se fosse tentar distinguir entre as práticas ou a sua abordagem, das mesmas práticas, a abordagem que há no yoga e a abordagem no tantra, olhando historicamente, hoje em dia também já é bastante diferente, mas historicamente podia-se dizer que os yogis estavam a querer transcender. Os yogis estavam mesmo dispostos a ir às montanhas, estarem sozinhos, para ter uma transcendência perfeita. Morrer com desapego total, nunca mais precisar encarnar, porque conseguiram um desapego tão absoluto. Esse era o ideal do yogi, essa transcendência total. E o tântrico, que praticava yoga também, tinha as mesmas bases, mesmos ensinamentos, mesmas práticas, mas surgiu um questionamento. Será necessário abstrair de tudo? Será necessário reprimir alguma coisa para estar na presença divina? E então passou a utilizar o mundano como o seu usando cada momento como o seu tapete, vamos dizer. Então começou a transpor em cada situação a sua oportunidade de prática. E então a diferença entre a abordagem no yoga e no tantra foi que tradicionalmente o yoga foi mais transcendentalista, e vê-se, por exemplo, na prática pratyahara, a abstração dos sentidos. Isso também é utilizado no Tantra, mas não como uma espécie de uma imagem que pode servir também nós temos o sistema energético. Fala-se em tantas das tradições. Hoje em dia também já faz parte da linguagem da espiritualidade moderna, seja yoga, tantra, seja terapias, todos falam de chakras. Então é um mapa já bastante universal. E a ideia é que temos uma verticalidade e como se fosse uma seta a apontar para cima. Estamos aí nessa direção. O Tantra faz essa integração de todas as camadas, mas aí faz uma espécie de ciclo, um circular, um chegar a essa integração e depois mergulhar para encarnar essa consciência, para trazer ao todos os níveis essa expansão de consciência. Portanto, não é transcender abstraindo, mas usando as mesmas técnicas para abranger essa potencialidade de consciência, mas aí trazê-la a tudo. Portanto, a diferença é essa encarnação. Hoje em dia, muito do yoga já está a fazer essa ponte, porque não estamos, assim, tipicamente não estamos aí para as montanhas, a não ser que seja para um retirozinho, mas não para passar o resto da vida nessa tentativa de desencarnar. Sim, hoje em dia no yoga já não nos vamos retirar no ascetismo
total e dizer que todo o mundo é ilusão e renunciar à família, ao emprego, à casa, ao carro e vamos e procurar a salvação. Agora, uma pergunta que Posso só surgiu. acrescentar uma coisa antes Diz. da pergunta? Sim. Tentar ser curto para dar espaço para as perguntas, mas acho que pode ser útil ainda incluir isso, que é como um efeito, ainda um efeito da história do yoga, da história da espiritualidade mais transcendentalista, dissociativa antigamente, o que ainda há a influenciar os praticantes de hoje em dia, não só de yoga, não estou a criticar o yoga, mas eu acho que permeia muito a espiritualidade uma tendência a tentarmos ser espirituais, uma tentativa de tentarmos estar no presente, de idealizar o que isso significa e que dificulta um pouco a naturalidade desse saborear do presente. Ao tentar ser espiritual, não vamos facilmente saborear esse momento. Estamos a idealizar outro momento, outra maneira que esse momento devia ser. E então, a abordagem, o Tantra também, por isso, trabalha talvez mais a energia do prazer, por causa de estar a celebrar esse momento, a senti-lo como prazeroso. E então, há aqui também uma ponte com todo esse mundo de trabalho com energia sexual do Tantra. Para mim, é algo incluído, mas não é o foco. E a essência é essa capacidade de ter prazer de vida, prazer, poder saborear o momento de forma prazerosa, poder saborear o desconhecido, saborear o mistério. E ainda há esse resíduo de esforço de uma disciplina um pouco seca, que pode surgir num yoga não tântrico, por assim dizer. E se calhar, para ajudar a contextualizar, mesmo na nossa cultura que é mais católica, temos toda esta ideia do pecado, da salvação, do céu, onde vamos chegar após da penitência, que não é, e o Tantra é muito diferente disto. Sim, em grande parte sim. E vê-se nos textos acerca de yoga que foram traduzidos ao longo do último século, especialmente no fim do século XIX, no início do século XX, os textos de yoga tinham muito, traduzidos para inglês e imagino para português também, tinham muito dessa linguagem cristã, essa linguagem do pecado. Estava ali a infiltrar um bocado o ensinamento de yoga. E o Tantra tem uma característica, qual é a palavra? De desafiar os tabus, por causa daquilo que eu estava a dizer. Em vez de estar a dizer, só nessas condições é que acedes ao divino. Então, onde havia tabu, era o desafio. Então, eu vou encontrar o divino ali. Então, enquanto que hoje em dia pensa, então o sexo era julgado, o Tantra torna o sexo sagrado. Também há isso, mas é uma componente, é uma faceta. Antigamente, o que se encontrava ainda mais do que propriamente esse ênfase no yoga da cama, no yoga de casal, era um yoga de enfrentar o medo da morte, do impuro. Então, os tântricos antigos iam para os sítios de cremação, os sítios onde havia morte, onde havia aquilo que era considerado sujo, assustador. E era lá que meditavam para enfrentar os seus medos, enfrentar, de certa forma, o desconhecido associado a aquele threshold, aquele limiar do que era confortável. Tinha aqui mais duas perguntas, Isso. mas se calhar uma até se pega. Uma eu estou-me a rir porque estou-me a lembrar de vinho, que é como é que é a alimentação. E no Tantra até a alimentação. No Tantra, em algumas escolas, Tantra não se é vegan, nem vegetariano. Mas... Sim, eu não tenho uma.
eu não tenho assim, eu não dou um nome ao que é que eu como, não como, uma dieta. Eu procuro ter consciência de onde é que vem o alimento, o que traz o alimento, não é? Vem de um processo mecanizado de fábrica, vem de um processo que trata os animais também como uma parte de uma máquina de fábrica de produção. Portanto, mas não sou vegan, mas procuro ter consciência de o que é que eu estou a pôr no meu corpo, o que é que está a me nutrir. Portanto, não sou dogmático ao ponto de poder dizer enquadro-me nessa linha 100%, mas maioritariamente maioritariamente vegetariano. Há muitos anos que eu não como carne, mas como peixe, mas também não muito. É uma coisa um bocado, uma relação fluida também com o que procuro sentir, o que faz sentido. E às vezes o não comer também, ou não comer demais, o dar espaço entre refeições é tão importante como o que estás a comer, é porque que estás a comer, e quando é que estás a comer, e com que atenção estás a comer. Tudo isso é tão importante como o resto. E não tenho não sinto-me proibido de beber álcool, mas também não procuro beber álcool. Na minha juventude era mais ligado assim a bebidas alcoólicas e esse mundo mais sex, drugs and rock and roll. Nessa abordagem eu fiz parte de uma banda, de várias bandas, e então estava muito nesse mundo. E para mim, hoje em dia, o equilíbrio é mais natural, não estou a tentar mantê-lo através de regras. É isso. Há aqui mais uma questão que é interessante. Quando falamos em transcendência, falamos em transcender a dualidade da existência. Não sei se tu vês também. Sim, isso, quando eu estava a usar esse termo, era principalmente para distinguir entre estar em paz com o corpo, estar em paz com todas as sensações e impulsos, ou estar a procurar dissociar para encontrar paz dissociando. Então, eu estava a usar transcendentalista ou transcender para apontar para essa tendência que pode haver de prematuramente tentar chegar a uma espiritualidade idealizada, mas que envolve uma certa dissociação. Mas tenho consciência que a palavra transcendental, até, por exemplo, a prática de meditação transcendental, a palavra transcendental não é uma palavra por si própria negativa, não implica uma coisa negativa necessariamente, mas pode haver, e existe muito hoje em dia, uma espécie de transcendentalismo prematuro, podia dizer assim, que falta integração, falta abraçar o que precisa de ser curado e liberto para conseguir expandir. Então, o meu ênfase mais é expansão e integração e abrangência do que transcendência, se estamos a falar de dissociação, quando falamos de transcendência, não é? De idealizar o espírito acima da matéria, de idealizar algo futuro, um estado futuro, em vez de o que está presente. Espero que isso ajude a esclarecer. Sim, acho que ajudou. Eu estava aqui a ouvir-te e estava a ler de novo o comentário e estava a pensar se não temos aqui digamos, uma abordagem que existe a luz, a sombra, o bem e o mal, certo e errado, e nós transcendemos isso. E tu estás a falar de uma abordagem que o bem e o mal, tudo isto está junto e existe tudo, e nós vamos
integrar isso e ver que isso é divino, ou é uma consciência, ou é um todo, não é? Penso, é isto que queres dizer, não sei. Sim, esse tema, eu acho que o tema é profundo demais para eu conseguir dar uma resposta curta e clara. Vai haver uma certa ambiguidade dentro desse tema, porque há tantos fios ali para pegar que, por um lado, o estado de paz que pode, que a prática tântrica e a própria filosofia tântrica convida-nos, para onde convida-nos a chegar, esse estado de paz é, de certa forma, um estado que transcende a dualidade. Transcende porque, ao estar em paz, sentimos também uma certa satisfação. E essa satisfação tira-nos do impulso de tentar chegar a algum lugar e a tentar evitar alguma coisa. E essa mudança de dinâmica já traz uma certa transcendência da dualidade. Não se pode forçar a transcendência da dualidade. Então, também essa é a questão subtil que eu estava com receio que poderia criar aqui uma confusão se tentasse dar uma resposta muito rápida. Não se consegue transcender de forma forçada. A transcendência vem através da paz, da integração, do amor, até podemos dizer. O amor no sentido de uma abertura à vida, uma abertura. O risco de busca por transcendência é que nós estamos a dissociar da vida. E parte muito também de um desconfiar da vida, desconfiar dos impulsos do corpo, desconfiar daquilo que nós temos em nós, que é também inteligência divina, inteligência da vida. Então, ao reconectar com essa inteligência, e podemos dizer que, de certa forma, estamos a transcender a mente, ou transcender a tirania da mente. Então, ao transcender esse hábito de estar controlado pela mente, há uma transcendência da dualidade que também vem aí, porque a mente cria dualidade, a mente analítica cria dualidade. Ao alterar o estado de consciência, há uma dissolução de dualidade. Estás silencioso agora, não estou a te ouvir, João. Sim, já estou. Obrigado. Eu também sinto que já é um pouco difícil explicar porque já são termos. É complexo até pelas próprias palavras, que já têm muitas ambiguidades Sim. e significados. Há temas aqui que eu costumo usar nos cursos que eu dou, de Tantra Foundations. Fazemos 12 sessões, 4 sessões individuais, 12 sessões em grupo, e esses temas são abordados ao longo de 6 semanas, e aqui estamos a tentar. Sim, estamos a tentar comprimi-los. Estava aqui uma pergunta: fugir para as montanhas é bem diferente de nos confrontarmos e assimilar, aceitar a nossa realidade com altos e baixos. Talvez isso seja mais reprimir a nossa dualidade. Não será o transcender, aceitar que talvez, passo a passo, que não chegue uma só vida lá para isso? Talvez não sabemos quantas vidas estamos nesse percurso, não é? Se fôssemos perguntar se podemos começar nessa vida e terminar nessa vida, seria uma coisa, mas não sabemos o percurso que já fizemos. E uma das características do Tantra é precisamente, ficou com a fama de ser um caminho que possibilita a libertação nesta vida. E no Tibete também conhecido como o caminho relâmpago. Mas existe muito essa ideia que o Tantra, algo subtil,
ou às vezes não tão subtil, mas algo diferente no Tantra possibilita essa profundidade, essa libertação tão profunda que permite-nos nesta vida atingir essa autorrealização, essa libertação. E ao meu ver, tem muito a ver com esse enfrentar ou abranger da sombra, em vez de fugir dela. Porque se fugimos dela, estamos a adiar. Então, sim, então se não é nessa vida, é noutra vida. Mas se conseguimos encontrar a coragem e a compaixão que possibilita essa integração, abrangência, aí sim podemos genuinamente libertar. E para acabar as perguntas, para terminar as perguntas, qual é o papel do guru ou do mestre no Tantra? Aqui também, se calhar, pode-se falar do papel mais clássico, que vai depender consoante as escolas, ou como tu vês o papel na atualidade. Uhum. Sim, mais uma daquelas perguntas bastante profundas, Sim. porque não é um tema simples. No Tantra, tal como no Yoga, o papel do guru era mesmo central, era absolutamente essencial na perspectiva tradicional, era essencial ter um guru, não era opcional. Hoje em dia, e no Ocidente, temos uma certa aversão a adotar uma relação de dependência ou de submissão numa figura, essa relação hierárquica com um instrutor espiritual. Então, essa dinâmica é delicada, eu diria, e vejo como é difícil no Ocidente ter uma relação saudável com um guru. Eu acho que na Índia, o que eu observei era uma naturalidade de entrega com uma humildade, não é só maior humildade, é uma humildade absoluta, uma entrega que faz com que um devoto, não só para o seu guru, mas para uma figura que vê na rua, que sente, esse aqui deve ser um santo, e vai e toca os pés desse ser, com uma humildade total, com uma disponibilidade para receber bênçãos. Portanto, nós no Ocidente dificilmente temos essa liberdade para sermos tão humildes, tão genuinamente humildes. Então, há uma dificuldade em relacionar na maneira tradicional com o guru, há uma complexificação da dinâmica de egos que dificulta um bocado o papel tradicional nos tempos modernos. O guru não estava também apenas a tentar ser guru, ou estar num papel hierárquico, estava a tentar revelar o que é o caminho, revelar o que é a possibilidade do caminho, o que está disponível. Portanto, por um lado, explicar, por outro lado, exemplificar, e por outro lado, para além das palavras, abrir um portal e representar esse portal, e representar uma espécie de lembrança do que é o caminho e inspirar. Portanto, há vários papéis e nós podemos ter uma figura, até pode ser um ser que já viveu no passado e que de alguma forma serve como essa inspiração. Ter alguma maneira de nos abrir da forma que a figura do guru abria o praticante, o discípulo. Ter alguma maneira de criar essa abertura é importante. Não é absolutamente necessário ser numa relação convencional de guru-discípulo ou guru-seguidor, mas temos que encontrar meios para essa abertura. E pode-se dizer que a abertura não é para confiar apenas no guru, para abrir e submeter ao guru, mas abrir a inteligência da energia vital. Convencionalmente ou tradicionalmente, iria dizer que é a energia de Kundalini Shakti, essa manifestação da inteligência divina
na energia do corpo. Uma energia que guia o processo de libertação, que desbloqueia, que sabe o caminho e percorre o caminho. Portanto, de certa forma, o papel hoje em dia de guru, eu diria, e o papel que eu procuro assumir sem estar a fazer esse papel de guru no sentido convencional, mas é de ajudar as pessoas a encontrarem essa confiança na energia vital, essa naturalidade, para a energia fluir, para e pode-se dizer, e dizia-se na realidade na tradição antiga, que Kundalini é guru. Essa energia vital desperta, livre, liberta para fluir. Essa energia é o guru porque ela conhece o caminho. Obrigado, Peter. Nós já estamos quase a chegar às 8 e tu ainda deves ter planos do Dia dos Namorados. Eu só queria colocar mais duas questões que surgiram, que era... já perdi uma... Desculpem que já perdi aqui uma delas, só para que era o quanto tu falas de abranger a sombra, isso significa uma transformação da sombra em luz ou significa apenas uma aceitação da sombra? A aceitação traz alguma transformação. A aceitação permite onde havia rigidez, onde havia repressão, a aceitação permite transmutação, transmite fluidez, transmite a vitalidade voltar aonde havia estagnação. Portanto, na própria aceitação há mutação. Não é aceitação no sentido de é assim e vai ficar assim e eu aceito. Então, a resposta, de certa forma, é ambas as coisas. Isso traz luz. Essa aceitação traz luz e transforma. Não é aceitar no sentido de nos resignar. É assim e eu aceito. Obrigado. Estavam a perguntar, também uma pergunta que me colocaram, se era algum livro que possas recomendar, ou um livro que estejas a ler, ou os teus livros do coração, que possas partilhar connosco. Eu até posso partilhar eu tinha criado para os meus alunos uma lista de, já nem sei quantos livros estava ali, mas em categorias e era especialmente para instrutores de yoga, portanto havia, para quem quer mesmo aprofundar, os vários temas que os vários livros, em que os livros focavam, ou as abordagens representadas pelos livros diferentes. Mas, em geral, o que eu recomendo, e isso pode surpreender, é as palavras de Hafiz e de Rumi. E as pessoas vão pensar, mas espera, isso aí, esses são tântricos e são santos mestres da linha Sufi. Mas sente-se nas palavras deles uma qualidade de lucidez, de transmissão da sabedoria, de transmissão e de uma forma que alimenta a alma, que traz a compreensão, não através de explicar técnicas, não através de uma análise da filosofia, mas de despertar-nos para o entendimento. É direto, muito direto. E sem ter esse saborear, a filosofia é apenas um fardo que depois carregamos uma série de conceitos. Portanto, o saborear é importante e por isso que eu também acho que os gurus eram considerados essenciais, porque davam a experiência e não só a teoria. Facilitavam esse conhecimento vivenciado, para depois a teoria enquadra-se, apoia a experiência, esclarece e sustenta e aprofunda a experiência. Então, eu tenho aqui um livro que eu partilho muito citações daqui nas minhas sessões, nos cursos, uma coleção aqui de Hafiz, e esse aqui é
é uma coleção criada pelo mesmo ah, compilador. E esse aqui é de 12 místicos santos de várias tradições, mas é muito inspirador. Para quem tem aquela aversão à palavra de Deus, é um bom trabalho de ressignificação do que isso significa, o que é Deus e o que é a relação com Deus. E traz para uma comunhão que transcende a ideia de submissão à autoridade e entra mais na ideia de algo íntimo, e até para muitos desses místicos era expresso de uma forma semi-erótica, o êxtase de comunhão com o divino. Muitos desses santos estavam assim no limiar de serem perseguidos por heresia, pela maneira que expressavam a intimidade com o divino. Tenho aqui, assim, para uma coisa mais convencionalmente acerca de Tantra, os livros do Daniel Odier são relativamente fáceis de ler, porque normalmente o Tantra tradicional é complexo e muitas vezes a abordagem é um bocado académica e seca. Mas o Daniel Odier consegue conjugar a fluidez na maneira que escreve, que parece até criar uma abordagem que quase parece fácil de confundir com as abordagens demasiado superficiais, mas depois, quando se vê bem, ele está ali a revelar as dimensões mais profundas também da tradição, de uma forma simples e intuitiva. E eu espero em breve também ter um livro completo. Estou a transcrever várias coisas dos meus cursos e espero também poder contribuir para um bom esclarecimento do tema do Tantra através de um livro. Um livro teu, entendi. Sim. Bem. Parabéns. Bom, e para acabar, é só uma pergunta minha, porque que eu gostava de pôr também. Um local contextualizando, eu sei que tu estás na Serra de Sintra, vives em Almessageme. Qual é que é assim, o teu local favorito para ires só estar na natureza, ou para ir meditar, ou para ir praticar, assim, um local mágico teu? Sim, para mim a floresta aqui é muito preciosa, muito, muito mágica. Estou aqui muito perto do mar, mas onde eu vou mais para sentir essa conexão com a magia da terra é a floresta. Há assim sítios, até descobri umas cavernas, espécie de cavernas aqui na serra, onde vou e onde às vezes dou consultas. Há vários sítios muito, muito mágicos por aqui. A Serra de Sintra é mesmo uma grande bênção. Sim, a Serra de Sintra é mágica. Vou aqui às falésias também. Junto ao mar, para a Praia da Draga e o Fojo. Sim, por cima da Draga, aqui as falésias. É muito perto de onde eu vivo. Isso também é um sítio mágico. Dá para ir a pé tanto às falésias como até lá para o topo de alguns dos picos aqui da serra. Para o Tolos do Monge, para a Peninha, a Adornudes. Sim. Isto agora foi o momento em que eu, com o confinamento, consegui sair do conselho na nossa conversa. que já foi bom. Bom, estas horas são quase 8 horas. Peter, resta-me agradecer-te muito pelo teu tempo e por toda a tua sabedoria, por todos os teus esclarecimentos. Um grande prazer. Aqui. Obrigado aqui pelo prazer desta conversa. Grato a todos também, a todas que estiveram presentes e a fazer as perguntas para criar essa dinâmica de partilha, de aprofundamento.
E para quem quiser conhecer mais do meu trabalho e quiser, como eu disse antes, dá para preencher um formulário no site. Também vou passar a partilhar citações dos textos tradicionais de Tantra, dos ensinamentos, como assim parte de um newsletter, ter a possibilidade de receber essas citações para fazer em vez de necessariamente ter uma pessoa estar pronta para se dedicar a um curso, mas por e-mail receber assim essas citações que vão trazendo nutrindo a alma ao longo do ano. Sim, que é algo tão bom e tão importante. Nós vamos deixar depois aqui na página do Facebook os nomes dos livros que tu disseste, mas isso depois eu coloco e coloco também o teu site. Depois vocês podem subscrever do site do Peter e receber a newsletter. E bom, muito obrigado mais uma vez a todos que nos estiveram a ouvir. E muito obrigado, Peter. Obrigado a todos os que colocaram as questões e estiveram aí. E voltamos no próximo domingo. Muito obrigado, Peter. Muito grato. Muito Grande grato. abraço.